David Goggins não nasceu forte, ele nasceu quebrado. Filho de um homem violento, cresceu em meio ao medo, à humilhação e à dúvida constante sobre o próprio valor. Na escola, era o garoto invisível, o que não conseguia acompanhar os outros, o que vivia em silêncio por não saber como lidar com o que sentia. Mas talvez o mais brutal não tenha sido a violência do pai, mas a ausência de alguém que o ensinasse a acreditar em si. Você se identifica com isso? Já sentiu que ninguém acreditava no seu potencial? Aos 24 anos, ele pesava mais de 140 quilos, trabalhava como exterminador de pragas e se escondia da própria vida. Até que um dia, assistindo à televisão, viu um grupo de Navy SEALs e algo queimou dentro dele. Ele decidiu que se tornaria um deles. É nesse ponto que a história muda. Não porque a vida facilitou, mas porque ele parou de esperar e começou a agir. Qual é o momento exato em que você vai parar de fugir e vai escolher a sua dor? A dor do arrependimento ou a dor do esforço? David falhou o teste físico para entrar nos SEALs diversas vezes. Foi humilhado, zombado, desacreditado. Mas ele entendeu que a mente podia ser treinada. Ele criou o conceito do cookie jar, o pote mental onde guardava as lembranças de superações anteriores e acessava isso quando queria desistir. E você? Tem suas vitórias anotadas? Ou esquece delas toda vez que algo difícil aparece? A maioria não resiste porque esquece do quanto já venceu. Goggins sabia que o corpo se cansa, mas a mente se quebra primeiro. Ele desenvolveu a disciplina como religião. Corria com os pés sangrando, treinava com as costas lesionadas, estudava com insônia. Ele se tornava o que ninguém queria ser para alcançar o que ninguém alcançava. A pergunta que fica para você é: até onde está disposto a ir para deixar de ser comum? Goggins entendeu cedo que o mundo respeita resultados, não desculpas. Ele não permitia que a cor da sua pele, o passado violento ou a falta de oportunidades fossem muros. Transformou cada um desses fatores em tijolos para construir sua fortaleza mental. E você? Está usando seus traumas como desculpa ou como ferramenta? Está se escondendo atrás da dor ou extraindo força dela? Enquanto o mundo se tornava cada vez mais frágil, ele buscava dor voluntária. Acordava antes do sol, corria maratonas diárias, se afundava em desafios físicos extremos. Não para mostrar aos outros, mas para provar a si mesmo que ainda não estava no limite. Ele dizia: quando penso que cheguei ao meu máximo, sei que ainda tenho 60% de reserva. Agora te pergunto, o quanto você tem deixado de explorar o seu verdadeiro potencial por achar que está cansado? David foi além do corpo. Ele virou ultramaratonista, quebrou recordes, escreveu best-sellers e inspirou milhões. Mas, mais que os feitos, o que impressiona é a consistência. Ele não parou no primeiro sucesso. Ele acorda todos os dias com a mesma fome de evolução. Isso te provoca? Te faz perceber que talvez o conforto esteja te matando aos poucos? Ele mostra que o segredo não está no talento, mas na mentalidade. Você pode não ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais experiente, mas pode ser o mais disciplinado, o mais persistente e o mais inquebrável. Se quiser, mas está disposto a pagar o preço? Porque o caminho é solitário, cansativo e sem plateia. E ainda assim, é o único que realmente transforma. Goggins percebeu que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Ele não treinava apenas o corpo, mas condicionava os pensamentos. Ele chamava isso de callousing the mind, calejar a mente. Assim como as mãos ficam ásperas após tanto esforço físico, ele acreditava que a mente precisava endurecer com exposição contínua à dor, ao desconforto e à resistência. Você tem calejado sua mente ou vive fugindo daquilo que mais te fortalece? Enquanto muitos buscam motivação em frases prontas, Goggins se forçava a encontrar a motivação no próprio sofrimento. Ele via a dor como aliada, o medo como combustível e o fracasso como lição. Isso significa que você pode escolher interpretar suas dores como degraus ou como buracos. A escolha é sua, mas saiba, enquanto você se vitimiza, tem alguém como ele usando as mesmas dores para construir uma mente imbatível. Sua rotina era quase insana. Treinava até sangrar, estudava, escrevia, ajudava outros veteranos. Não havia espaço para preguiça ou distração. E não era sobre ser um super-humano. Era sobre ter clareza de propósito. A vida dele gritava uma verdade silenciosa: foco absoluto.
esforço diário, mentalidade de aço. Você tem esse nível de clareza sobre o que veio fazer aqui? Ou ainda está esperando o momento certo? David não tem filtro. Ele escancara sua alma. Revela as falhas, as derrotas, os pensamentos mais sombrios. E justamente por isso conecta. Ele é humano, como eu e você. Mas diferente da maioria, escolheu diariamente não ser refém das próprias limitações. Talvez esteja aí o segredo. A coragem de se encarar no espelho sem máscaras e dizer: ainda não sou quem posso ser. Essa frase te assusta ou te movimenta? As conquistas de Goggins não são comuns. Ele completou mais de 60 ultramaratonas, algumas com distâncias superiores a 300 quilômetros. Em uma delas, quebrou todos os ossos do pé e mesmo assim terminou a prova. Ele foi além do impossível não por força física, mas por comando mental. A pergunta que ecoa é: o que está quebrado em você hoje que você tem usado como desculpa em vez de força? Ele se tornou Navy SEAL. Passou pelo treinamento mais cruel das Forças Armadas Americanas. Foi rejeitado várias vezes antes de conseguir. Dormia poucas horas, corria com os músculos em frangalhos e nadava com pulmões gritando por ar. Tudo isso porque sabia que a zona de conforto era o lugar onde os sonhos morrem. E você? Já se perguntou se não está vivendo em uma zona onde seus sonhos estão sendo sufocados? David virou escritor, palestrante, inspiração para milhões. Mas nunca parou de se testar. Criou o conceito de Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade. Ele se olhava todos os dias e dizia, sem rodeios, o que precisava melhorar. Sem dó, sem mimimi. Já tentou fazer isso? Se olhar no espelho e encarar a verdade. Você está dando tudo o que pode? A beleza de Goggins está justamente em sua brutal honestidade. Ele nos lembra que nada pode nos ferir se a mente estiver forte. Que dor, medo, cansaço são apenas vozes tentando nos desviar da missão. Que nosso corpo para muito antes do nosso limite real. Ele é a prova viva de que somos infinitamente mais fortes do que acreditamos ser. Você já parou para pensar o que faria se tivesse que correr uma maratona todos os dias durante meses seguidos? Parece impossível, certo? Para David Goggins, isso foi apenas mais um desafio que ele encarou. Ele correu mais de 4.000 quilômetros em apenas 2 meses. Tudo isso sem patrocinadores, sem alarde, apenas com disciplina e uma mente inquebrável. O que você está esperando para dar seu primeiro passo? Goggins sempre diz que quando pensamos que estamos no nosso limite, só usamos 40% do nosso potencial. 40%. E o restante? Está preso atrás de desculpas, medo, preguiça e vitimismo. Quantas vezes você parou no meio de um projeto, jurando que era impossível? E se você tivesse mais 60% de força disponível, mas ainda não acessou? Ele também fala sobre o conceito do cookie jar, um pote mental onde você guarda todas as vitórias que já teve. Nas horas de fraqueza, ele mergulha nesse pote e lembra que já venceu antes, que já passou por dores maiores, que já superou o improvável. Você já construiu seu próprio pote de vitórias? Ou tem apenas colecionado derrotas e dúvidas? A dor o moldou, o sofrimento o refinou, e a disciplina o transformou em um ser humano que hoje é referência mundial. A mensagem dele é clara: ou você sofre agora e vence depois, ou se rende agora e sofre para sempre. Não existe meio termo. Não existe vitória sem sacrifício. E não existe milagre sem ação diária. Você acha que já sofreu? David Goggins teve uma infância marcada por espancamentos, racismo brutal e noites dormindo no chão de uma lavanderia. Cresceu com medo, sujo, perdido. Foi diagnosticado com transtornos de aprendizagem e chegou a pesar mais de 140 quilos. Era faxineiro de noite e comia donuts o dia inteiro. Ainda assim, decidiu mudar. A questão é: você está disposto a transformar dor em combustível? Ele não buscou conforto. Buscou confronto. Confronto com seus próprios limites, medos e desculpas. Quando decidiu entrar para os SEALs da Marinha, falhou 2 vezes. E na terceira, com fraturas nos ossos e pneumonia, ainda assim passou. Não porque era forte, mas porque a mente dele já tinha escolhido vencer. A sua mente já escolheu. Goggins criou o que chama de calloused mind, uma mente calejada. Assim como os pés se calejam após muitas corridas, ele treinou o pensamento para resistir ao sofrimento. Cada negativa, cada queda,
Cada humilhação virou parte do treino. Será que você tem se preparado o suficiente para as pancadas inevitáveis da vida? Ele não é super-herói. É um homem que escolheu não se vitimizar, que entendeu que motivação falha, mas disciplina é eterna. Quando tudo parece perdido, ele lembra quem se tornou. E você, lembra quem está se tornando quando tudo dá errado? Ou desiste antes mesmo de tentar pela segunda vez? Quando David Goggins correu mais de 160 quilômetros com os pés fraturados e os rins falhando, ele não fez isso por fama ou dinheiro. Fez porque queria provar a si mesmo que não era mais o fracassado que todos apontavam, que não era mais o garoto do fundo da sala. E você, está tentando provar o quê? Para quem? Ou melhor, para si mesmo. Ele nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece na dor. Não na zona de conforto, mas no caos. Enquanto a maioria foge do desconforto, ele o persegue. Cada treino extremo, cada desafio quase impossível, era uma forma de moldar não o corpo, mas o espírito. O que você tem feito para fortalecer o seu? Goggins fala de algo simples, mas raro. Honestidade radical consigo mesmo. Sem desculpas, sem filtros. Olhar no espelho e admitir suas falhas. Admitir que não está dando tudo de si. Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro sabendo que poderia ter feito mais? Ser um guerreiro não é sobre músculos, é sobre decisão. É sobre continuar mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém aplaude. É sobre fazer o que tem que ser feito quando o mundo inteiro diz que não vale a pena. Quantas vezes você escolheu continuar por causa de um propósito maior? David Goggins aprendeu cedo que o mundo não iria poupá-lo. Racismo, bullying, obesidade, pobreza. Ele teve todas as desculpas para ser mais um nas estatísticas, mas decidiu que não queria pena, queria poder. Não o poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. E esse tipo de poder só vem com disciplina. Você tem sido escravo das suas vontades ou comandante das suas escolhas? Enquanto muitos desmoronam com críticas, ele usava cada palavra contra ele como combustível, transformava a rejeição em energia. A pergunta que fica é: quantas vezes você permitiu que opiniões alheias te travassem em vez de te empurrarem para frente? A filosofia de Goggins é direta. Cale a boca e faça. Menos discurso, mais atitude. Enquanto os outros reclamam, ele corre. Enquanto os outros desistem, ele persiste. Enquanto os outros duvidam, ele age. E você? Está esperando o quê? Um sinal? Um convite? Um milagre? Seja brutalmente honesto. Quantas vezes você se sabotou com pensamentos como: eu não sou capaz, não é o momento, não tenho talento? Goggins nos mostra que o que nos separa do impossível é uma escolha. A escolha de continuar, de levantar, de ir além. E isso está ao alcance de qualquer um, inclusive você. Goggins não se tornou uma lenda da noite para o dia. Ele construiu sua mente como um guerreiro afia uma espada, com dor, com disciplina e com repetição. Quando decidiu entrar para os Navy SEALs, foi rejeitado mais de uma vez. Fracassou nos testes físicos, mas em vez de aceitar, voltou para casa, treinou como um possesso e retornou mais forte. Você consegue fazer isso? Ou ainda se deixa definir pelo primeiro não que recebe? Ele corria com os pés sangrando, fazia flexões com ossos trincados. Não porque queria se exibir, mas porque sabia que a mente cede primeiro que o corpo. Ele não treinava músculos, treinava espírito. Enquanto você foge do desconforto, ele o caçava. A grande verdade é que a dor vai visitar sua vida de qualquer jeito. A diferença é: você vai encontrar a dor do arrependimento por não ter feito, ou a dor da glória por ter vencido. Goggins escolheu a segunda. E você? David acredita que cada um de nós tem um chamado interior, uma força oculta que só aparece quando somos empurrados ao limite. Mas só encontra essa força quem tem coragem de ir até o fim. E mais ainda, de ir além do fim. Você tem essa coragem? David Goggins não fala de motivação. Ele fala de propósito. E o propósito dele não é inspirar, é incomodar. É fazer você olhar no espelho e entender que está sendo fraco porque escolheu ser, que está infeliz porque decidiu se poupar. Ele chama isso de conversa brutal com a verdade. Você está disposto a encarar a sua? Ele criou o conceito de callousing the mind, calejar a mente. Assim como um pedreiro cria calos nas mãos para aguentar mais peso, ele acredita que precisamos criar calos na alma para suportar a pressão da vida. E isso só vem com exposição ao sofrimento real.
Não com frases bonitas. A cada corrida de 100 quilômetros, a cada madrugada sem sono, ele repetia para si mesmo: ainda não acabou, ainda tem mais em mim. Essa é a mentalidade. Enquanto a maioria para quando está cansada, os imparáveis continuam quando a mente grita que já deu. Você já testou esse ponto? Já viu até onde pode ir? Goggins não quer que você seja como ele. Ele quer que você seja mais do que é hoje. Que você descubra a sua fúria interior, aquela que foi silenciada por uma vida confortável demais. Ele não é um herói. Ele é um espelho do que todos podemos ser, se tivermos coragem de quebrar a casca. Bloco 11. O verdadeiro poder de David Goggins está no que ele chama de Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade. Todos os dias, ele se olhava no espelho e dizia verdades que ninguém mais tinha coragem de dizer. Verdades duras, brutais, que expunham suas fraquezas, sua covardia e sua procrastinação. Ele não usava desculpas, usava a ação. Quantas vezes você se olhou no espelho hoje e teve uma conversa honesta com você mesmo? Ou será que tem vivido anestesiado por distrações, tentando abafar o vazio com pequenas doses de prazer momentâneo? Goggins mostra que a liberdade começa quando você assume que é o único responsável por tudo o que acontece com você, e não pense que foi mais fácil para ele. Pelo contrário, abusado, discriminado, rejeitado, Goggins carregava cicatrizes que teriam paralisado qualquer um. Mas ele decidiu usar a dor como combustível. Transformou o trauma em disciplina, a tristeza em foco, a solidão em força. Ele diz que a dor é a maior professora que existe, que os momentos de fraqueza são o verdadeiro campo de treinamento da alma, e que cada gota de suor derramada em silêncio prepara você para vencer quando o mundo estiver gritando contra. David Goggins nos ensina que o impossível só existe para quem já desistiu por dentro. Ele nos lembra que não somos definidos pelo que vivemos, mas pelo que decidimos fazer com o que vivemos. A maior transformação da sua vida pode começar exatamente no pior dia da sua história. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, você ainda está respirando, e enquanto houver fôlego, há chance de vencer. A mente é seu maior campo de batalha. Não espere motivação, espere dor, e abrace essa dor como sinal de que você está no caminho certo. O corpo grita? Continue. A mente quer parar? Insista. As vozes dizem que você não pode? Prove o contrário com ação. Pare de buscar conforto. Conforto enfraquece. O que te fortalece é o frio, o cansaço, a dúvida e o desconforto que você encara e atravessa. Ninguém virá te salvar. Ninguém fará por você. A responsabilidade é sua. Sempre foi. Sempre será. E se você se comprometer com essa verdade, dia após dia, o impossível se dobra. Você não precisa ser o mais inteligente, nem o mais talentoso. Precisa ser o mais determinado, o mais obstinado. Aquele que, mesmo sangrando, não para de correr. Porque no fim, não é sobre ganhar dos outros. É sobre vencer a si mesmo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. Este canal é para o seu crescimento. Que Deus te abençoe poderosamente.